Isso que você vê na tela são os motores RS-25 que foram desenvolvidos pela NASA e serão utilizados no foguete SLS que vai mandar o homem para a Lua novamente na missão Artemis. Aqui nessa nossa pequena aula de física, nós vamos estudar como que esses motores funcionam e comparar um pouco do tamanho deles. Olha o tamanho desse troço aqui e como que ele vai ser utilizado pela NASA. Não esquece de curtir esse vídeo. Se você curte esse vídeo, você vai estar ajudando a divulgação científica aqui no Brasil. Então me ajuda aí, ajuda teu professor Denis. Esses motores, os RS-25, eles já são bem antigos, na verdade. Eles eram utilizados aqui, ó, nos ônibus espaciais. Os ônibus espaciais eram incríveis, né? E aqui no fundo, ó, no final, você tem um desses motores, o RS-25. Então, esse motor é um motor que a gente chama de criogênico, porque ele trabalha em temperaturas muito baixas no momento da decolagem ali dele. Então você tá aqui no ônibus espacial e o motor fica lá na extremidade dele, na parte lá de trás, impulsionando todo o ônibus espacial. E olha aqui, temos uma imagem do ônibus espacial lá na plataforma de lançamento e todo o complexo dele montado. Os motores ficam aqui, ó, na parte de baixo, vários motores, os RS-25. Aqui você tem um booster lateral, que é um foguete lateral. Do outro lado aqui, não tá dando para ver, mas também tem um booster lateral que está escondido lá, um branco igual esse aqui. E esse laranja é o tanque principal de combustível, que você vai colocar o combustível líquido ali, a gente já vai ver que combustível é esse que é utilizado. Então o motor RS-25 fica aqui na parte de baixo do foguete ou do ônibus espacial como era utilizado. Aqui eu já coloquei uma imagem desses motores, os RS-25, conectados, acoplados no tanque de combustível principal do foguete SLS da missão Artemis. Esse foguete aqui vai levar o homem para a Lua novamente. Então aqui está o tanque de combustível e os motores, serão 4 motores. Então esse aqui vai ser um dos maiores foguetes já construídos pela humanidade. Eu quero que você dê uma olhada e compare o tamanho dessa pessoa aqui, ó, desse cara, com o tamanho da estrutura do foguete. Olha o tamanho desse motor comparado com o tamanho desse cara. É algo colossal, né? A engenharia é algo incrível mesmo. Vamos comparar um pouco aqui o tamanho das coisas. Olha só, aqui tem um motor desse, do RS-25, e de uma ponta dele aqui até a parte de baixo são 5 metros de altura. E a boca dele aqui, ó, ela é uma circunferência, então tem um diâmetro, né? O diâmetro é de uma ponta até a outra aqui da circunferência. E são 3 metros de diâmetro, 5 de altura e 3 de diâmetro. Algo realmente gigante, né? Se você puder comparar, é mais ou menos o tamanho de um carro popular, né? E mais ou menos a massa também de um carro popular. Aqui eu coloquei um avião de caça, mas não é porque é do mesmo tamanho, não. É só porque esse motor aqui equivale a 8 vezes o motor de um avião de caça. Então veja a potência que ele tem. O que importa, na verdade, na hora de você lançar um foguete, é a potência que você está dando para ele, né? Esses motores, quando forem ligados lá no foguete que vai levar o homem para a Lua, vão chegar a 28 mil quilômetros por hora. Eu fiz umas contas matemáticas aqui bem rápidas, e para você dar uma volta na Terra são mais ou menos 40 mil quilômetros. Então 28 mil quilômetros por hora para dar uma volta na Terra, sei lá, daria 1 hora e pouquinho para você dar uma volta na Terra viajando a 28 mil quilômetros por hora. Essa é a capacidade desses motores que vão levar o homem para a Lua. Mas como que o foguete basicamente funciona? É o seguinte, ó, a gente usa aqui a terceira lei de Newton, lá o nosso amigo Isaac Newton, que está aqui no canto da tela. O motor do foguete tem um objetivo único, que é queimar rapidamente o combustível. Onde que está o combustível? O combustível principal está aqui, ó, nesse tanque laranja, que vai ser conectado aqui e vai sair lá nos motores embaixo. Esses boosters laterais aqui também geram força de combustível para queimar, mas não tem nada a ver com o RS-25 que a gente está vendo agora. O foguete funciona basicamente pela terceira lei de Newton. Você joga o combustível, o propelente para baixo, então é um movimento de ação, e aí pela terceira lei de Newton, ação e reação, o foguete vai para cima. Então joga propelente para baixo e ele empurra para cima, e assim o foguete vai ganhando velocidade, vai mudando a quantidade de movimento dele. Então pensa comigo o seguinte, agora que você sabe isso, quanto mais rápido você queimar o combustível, maior essa força de ação para baixo. Consequentemente, maior a força de reação para cima também, para equilibrar esse sistema. Então, o objetivo do motor do foguete
foguete é ele jogar cada vez mais rápido o combustível para baixo. Quanto mais ele jogar, maior vai ser a força de reação que vai empurrar ele para cima lá no espaço. Então, qual é o combustível que a gente utiliza? O hidrogênio líquido. Por que eles escolhem o hidrogênio líquido? Porque o hidrogênio líquido é basicamente uma substância perfeita como combustível, porque ele tem uma queima muito eficiente. E também tem algumas outras vantagens que a gente já vai ver. O hidrogênio líquido ele vai ser colocado aqui nesse tanque de combustível principal e vai ser conectado lá com os motores RS-25 lá embaixo. Claro, isso aqui é um ônibus espacial. O foguete que vai levar o homem para a Lua é aquele outro que eu acabei de mostrar ali para você. Vamos entender um pouco mais. Vamos ver aqui como seria o foguete mais ou menos de lado. O que vai diferenciar aqui o ônibus espacial do foguete que vai levar o homem para a Lua é simplesmente essa parte aqui. Você vai tirar essa parte, mas todo o resto aqui vai ser bem parecido, tá? Todos esses outros tanques de combustível aqui serão parecidos. Na parte de cima aqui, você vai ter um oxidante, que é o oxigênio. Ele fica aqui na parte de cima. E na parte de baixo tem um combustível, que eu falei para você que é o hidrogênio. O hidrogênio, na verdade, líquido, tá? Se você juntar o oxidante, que é o oxigênio, com o hidrogênio, que é o combustível, tudo nesse tanque aqui, eles não ficam juntos, tá? Mas se você somar os dois, você vai ter o que a gente chama de propelente. Então a gente fala que o que tem nesse tanque aqui alaranjado é o propelente do foguete. Então esse é o combustível, o propelente que a gente usa para jogar o foguete lá para cima no espaço. Mas como eu falei, a gente utiliza o hidrogênio, mas a gente utiliza o hidrogênio na forma H2, tá? Só que ele é um gás na temperatura ambiente. Então se você deixar ele lá no tanque de combustível do foguete na Flórida, a temperatura ambiente, ele vai ser um gás. E é o que acontece, o gás ele se expande muito. Se ele se expande muito, você ia precisar de um tanque de combustível gigantesco, né? Então o que eles fazem? Eles transformam o gás do hidrogênio em líquido. Mas daí entra um processo da física, né? Vamos lembrar uma coisa? Se você tem aqui o hidrogênio em forma de gás, as moléculas dele estão bem espalhadas aqui no espaço, né? Imagine que você está aqui numa cumbuquinha desse lado da tela e aqui você tem outra. Vamos olhar só para esse lado aqui do gás. Se ele está no gás, ele tem um maior volume. As moléculas elas estão mais agitadas, elas estão vibrando mais e estão em todos os cantos aqui da tua cumbuca. Se você quiser transformar o gás em líquido, o que você tem que fazer? Você tem que roubar energia aqui desse teu sistema. Então você tira energia, você esfria esse material, esse gás, e ele vai fazer com que as moléculas fiquem mais juntas, elas vão vibrar cada vez menos, e aí você transforma um gás num líquido. E o líquido ele ocupa um menor volume. Então você não precisa de um tanque de combustível muito grande quando o teu hidrogênio está na forma líquida. Por isso que os caras não utilizam o gás do hidrogênio. Na verdade, esse é um dos motivos, né? Existem outros. Mas um dos motivos é utilizar o hidrogênio líquido faz com que você tenha um menor volume e não precise de um tanque de combustível tão grande para o teu foguete. Faz sentido, não faz? Ideias da física que a gente está explicando aqui. E aqui, quando você olha lá o lançamento de um foguete, você vai ver essas bolotinhas aqui, ó. Essas bolotinhas, na verdade, são onde eles guardam o hidrogênio líquido. E esse hidrogênio vai pelos tubos aqui e chega lá no foguete e ele é reabastecido poucos minutos antes da decolagem. Mas como que funciona basicamente o motor? Olha só que interessante. Vamos entender aqui, ó. Você lembra que eu falei para você que tem o oxigênio, né, que é o oxidante, e daí você tem o hidrogênio, que é o combustível? Exatamente. Quando você está aqui no motor, ó, o RS-25, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos por partes, ó. Você vai injetar aqui o combustível, que é o hidrogênio, ele vai estar na forma líquida, tá? E aqui você injeta o oxigênio. Só que se você jogar ele simplesmente líquido aqui no motor, não vai acontecer muita coisa, né? Porque não vai adiantar muita coisa. Então você tem que tentar transformar ele em um gás novamente. Ou seja, ele estava bem gelado e você tenta aquecer ele novamente para jogar aqui na câmara de combustão. Então ele vai passar por essas sentinelas aqui, todas essas partes aqui. E o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui extremamente frio e vai circular aqui por esse motor. Isso vai fazer com que ele se aqueça um pouco e quando ele entrar aqui na câmara de combustível, na câmara de queima, né, de exaustão, ele já vai estar mais aquecido e isso vai fazer com que ele tenha uma maior eficiência.
É por isso que quando você vê um motor criogênico funcionando, ele está saindo fumaça do lado de fora. Na verdade é porque desse lado de fora está passando o hidrogênio aqui por dentro, ó, por essas serpentinas. Isso faz com que saia aquela fumacinha, né? Porque existe um movimento ali de condensação e isso faz com que ele entre um pouco mais aquecido lá no tanque, no motor principal e tenha uma queima melhor. Então a ideia é, eles circulam o hidrogênio aqui por fora do motor e depois eles injetam aqui na câmara. É uma ideia bem interessante, né? Só que eles fazem um processo de queima antes desse hidrogênio e desse oxigênio. Então tem um material aqui, uma região onde eles fazem uma pré-queima. Mas esses dois materiais, ó, o hidrogênio ele vai dar a volta em tudo aqui, vai entrar lá no motor, e aqui o oxigênio ele já parte para um processo, ó, de pré-queima, uma válvula de controle e já é injetado junto. Isso faz com que ele tenha uma eficiência muito grande. E aqui você vê os dois motores, aqui na verdade são os mesmos motores, né, em teste funcionando, que é o que a gente viu lá no início da aula. Veja que sai essa fumacinha aqui e que você tem essas serpentinas aqui, ó, onde vai passar o hidrogênio líquido para ele ir se aquecendo aos poucos, para depois entrar na câmara e ser aquecido e gerar toda a força que ele precisa para impulsionar o foguete para cima. Essa ideia é muito interessante, né? E esse motor vai levar a gente para a Lua rapidamente nas missões Artemis. É uma ideia muito interessante, né? Curta esse vídeo para ajudar teu professor Denis aqui e ajudar a divulgação científica no Brasil, beleza? Muito obrigado e tchau!